No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse trecho de um poema do Drummond é muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos do poeta. E ele pareceu uma boa abertura para o episódio 83 da Mosca, um espaço para a gente discutir, pensar e debater a política nacional, internacional e nossa sociedade, sem xingamentos ou simplificações. Mas e por que lembrei dessa pedra citada pelo poeta? Bom, é fato que ela se tornou um símbolo de um obstáculo, de algo que não estava previsto e de repente apareceu e atrapalhou os planos, né? E é justamente sobre isso que vamos tratar hoje por aqui e você vai entender melhor já já. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Há casos de corrupção que são difíceis do cidadão comum compreender, seja porque precisa de algum conhecimento do funcionamento da máquina estatal, seja porque são casos onde é difícil estabelecer um vínculo claro entre aquele desvio e um político influente, por exemplo. Há ainda casos em que não está muito claro que aquilo se trata de dinheiro público. Um exemplo é o caso das rachadinhas. A rachadinha nada mais é do que um político pedindo que seus funcionários devolvam parte do salário que recebem. Por exemplo, se João recebe 2.000 para trabalhar no gabinete do deputado A, ele devolve 1.000 e fica com 1.000 para viver. Nesse caso, é dinheiro público envolvido porque a fonte pagadora é pública e há outros crimes envolvidos na prática. Porém, muita gente pode olhar e pensar, bom, mas se ele quis doar para o político, qual o problema? Não duvido que tenha gente aí pensando assim. O que mostra que não entenderam bem que não se trata nem de uma opção do funcionário, nem de uma prática legal, segundo a lei. Outro exemplo, se uma empreiteira que tem contrato com o governo resolve doar um carro a determinado político depois que ele deixou o cargo. Muita gente pode olhar esse presente e não enxergar a corrupção aí. Afinal, é dinheiro da empreiteira e não do governo que comprou o carro. Porém, muitas vezes tal carro foi comprado com dinheiro que fazia parte, ainda que indiretamente, de esquemas de corrupção, ou mesmo que seja dinheiro limpo, o presente visa retribuir benefício já ganho ou criar laço para um ganho futuro. Aliás, vale observar que a corrupção não pressupõe nem que a vantagem seja dada ou recebida. Segundo a lei, a simples oferta de vantagem ou benefício caracteriza a prática criminosa. Bom, de toda forma, há exemplos de casos de corrupção que podemos dizer têm mais dificuldade de colar no imaginário popular. Mesmo diante de fatos e evidências, muita gente segue acreditando que tal político é honesto porque não consegue enxergar nos crimes por ele cometidos práticas criminosas. Isso sem falar no famoso rouba mais faz, que foi usado por muitos como justificativa para votar e depois reeleger políticos por aí. Porém, há sim práticas que colam no imaginário popular. O exemplo mais evidente é o caso de filmagens com distribuição de propina. Nada mais forte e simbólico que uma câmera escondida flagrar determinado político ou agente público recebendo malas de dinheiro ou sendo pegos, por exemplo, com dinheiro na cueca. Outros casos simbólicos são os que envolvem denúncia de parente. Quando a esposa, filho ou alguém próximo da família denuncia determinada pessoa por corrupção. Para citar exemplos disso, lembro da capa da Veja em 1992 que dizia Pedro Collor conta tudo, ou o Globo Repórter de março de 2000 que trazia denúncias feitas contra Celso Pitta pela então primeira-dama de São Paulo, Nicéia Pitta. Tais casos de família são muito mais eloquentes do que reportagens difíceis de compreender ligando determinado político a um propinoduto qualquer de uma maneira abstrata. Pois bem, mas e a tal pedra no caminho? Bem, era diamante ao que parece. E não apenas um, mas vários. As joias, apreendidas pela Receita Federal e que seriam, segundo a denúncia, presentes para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, têm potencial de arranhar sua imagem e de sua família como nenhum outro escândalo. Isso porque ele incorpora alguns desdobramentos que eu vou citar a partir de agora. A primeira questão é a ideia de honestidade. Acho que já ficou claro até aqui que a percepção popular sobre a honestidade dos Bolsonaros pode ser muito abalada pelas descobertas de que a família recebeu joias tão caras como o presente da Arábia Saudita. E sim, é verdade que isso não vai mudar a opinião do eleitor mais fanático,
mas esse aí não representa 50% do eleitorado que votou em Bolsonaro, como a gente já tratou aqui algumas vezes. Porém, como será que fica a imagem deles em relação àquele eleitor que não votou no Lula porque julgava que a família Bolsonaro era um símbolo de honestidade? Será que se mantém como antes? Nesse aspecto, é bom salientar que Bolsonaro provavelmente irá enfrentar daqui para frente alguns processos em várias instâncias da justiça. Assim sendo, Michelle passava a ser um trunfo da família e do partido do ex-presidente, já sendo discutida a possibilidade de ela, e não dele, disputar a eleição presidencial em 2026. E ok, concordo com quem pensa que esse escândalo da joia já vai ter esfriado até lá. Sim, vai. Mas aí entramos em outra questão, a simplicidade do clã Bolsonaro. Se vocês notarem bem, Bolsonaro buscou construir ao longo de sua candidatura à presidência a ideia de que era um homem simples. Dentro dessa lógica, tem várias imagens, vídeos, gestos e atos que visavam corroborar o personagem. O cara que come cachorro quente na rua, o cara que anda de chinelo, que come pão com leite condensado, o cara que usa a caneta Bic. Talvez seja, inclusive, esse o maior símbolo de todos, a caneta Bic. Como manter essa imagem enquanto por baixo dos panos, sabemos agora ele movimentava a máquina estatal para resgatar joias avaliadas em mais de 15 milhões de reais que seriam presentes para Michelle. E mais, será que esse foi o único presente? Vão investigar isso também? Descobrirão outros. E de novo, isso não vai mudar nada para aquele eleitor fanático. Porém, como já colocado em outros episódios, eleições majoritárias precisam de votos vindos de todas as partes. Por essa razão, é que políticos envolvidos em escândalos conseguem muitas vezes se elegerem para cargos proporcionais no legislativo, mas encontram dificuldades, por vezes intransponíveis, para cargos majoritários. Lembrando que esse é o tipo de votação para a presidência, para os governos estaduais e municipais e para o Senado Federal. Quer exemplos? Maluf, depois de Pita, nunca mais foi eleito nem prefeito nem governador. Aécio largou o Senado para tentar a eleição como deputado federal. Gleisi Hoffmann, após denúncias envolvendo seu nome, também preferiu buscar uma vaga na Câmara a tentar o Senado e ser provavelmente derrotada. Enfim, poderia citar uma lista com exemplos variados dos mais diversos partidos. De toda forma, o impacto do escândalo das joias é difícil precisar. É possível, claro, que até 2026 as coisas esfriem, mas não deixa de ser um início ruim para os planos de colocar Michelle como uma figura proeminente da direita. Não deixando de notar também que é mais uma rachadura no mito Bolsonaro, que já tem muitas outras, vale observar. Além disso, vai ser interessante perceber como será a resposta de Bolsonaro e sua família a esse escândalo, o que já envolve a desculpa de que as joias iriam para o acervo da presidência e, não duvido, tentará terceirizar a culpa para quem aceitou tal presente e para quem o transportou. Enfim, muita água vai rolar por baixo dessa ponte. Mas sem dúvida, entre uma série de outros escândalos, eu apostaria que esse é um dos que mais facilmente pode ser compreendido pela maioria dos eleitores. Ele traz dúvidas ao discurso da honestidade, coloca em xeque a imagem de homem e família simples e pode ser o começo de um novelo ainda maior. Se isso fará alguém mudar de opinião, não temos como saber. Mas de todo jeito, se os diamantes são eternos, os mitos talvez não sejam. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.